meus amores, tudo bem? Boa tarde, turminha, boa tarde, Isa, boa tarde, Polly, boa tarde, Caio, boa tarde, Anne, boa tarde, Davi, boa tarde, Edu e boa tarde, Felipinho. Vamos lá, turminha. Hoje teremos aula de história e nós vamos aprender sobre grupos do lugar onde vivo. Então, abram a apostila na página 2 e 3, que a tia vai estar explicando para vocês sobre esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo é observar as imagens da página 2 e 3, ok? E na página 3, nós temos 3 perguntinhas que deverão ser respondidas no caderno de história. Então, vamos lá. A primeira está escrita assim: observe a imagem. As pessoas que andam na rua parecem estar indo para o mesmo local? A primeira pergunta. A segunda, será que elas realizam diferentes atividades no dia a dia? E a última pergunta é: como são as pessoas no lugar onde você vive? Ok? Lembrando que a primeira pergunta são 2 perguntas em uma só, ok? Então vamos lá. Página 4. Diversidade de pessoas. Todas as pessoas são únicas. O que isso quer dizer, né? Se prestarmos atenção, vamos notar que cada pessoa tem o seu jeito único de ser, suas características físicas e personalidade própria. Por isso, as pessoas são diferentes entre si. Apesar de serem únicas, as pessoas também têm muitas coisas em comum. Por exemplo, você costuma compartilhar ou partilhar, né, com as pessoas mais próximas alguns momentos e algumas experiências? Seus gostos são parecidos com os dos seus amigos e colegas? O cotidiano e o modo de vida das pessoas no lugar onde você vive são semelhantes, ou seja, são parecidos? Então, essas perguntinhas vocês podem estar respondendo no caderno também, tá? Aí vocês coloquem no caderno resposta referente às perguntinhas da página 4, tá? Então, observe que aqui embaixo nós temos algumas imagens. Então, a primeira imagem está escrito assim: a agricultura familiar é desenvolvida em pequenas propriedades. A colheita é feita em conjunto e os produtos colhidos servem para a alimentação da própria comunidade e para o comércio. A segunda imagem está escrita assim: algumas crianças moram em áreas rurais, longe das cidades. Elas costumam ir para a escola em ônibus escolares, com seus colegas que moram por perto. A terceira imagem está escrito: o transporte público e coletivo, como o metrô e o ônibus, é responsável por levar muitas pessoas para seus compromissos nas grandes cidades. E a última imagem está escrito: os parques são locais onde pessoas compartilham o espaço para brincar, praticar exercícios ou apenas relaxar em um dia de folga. Página 5. Na página 5, nós temos 3 perguntinhas, né, no jogo rápido. Então, a primeira é: as atividades em que as pessoas estão realizando em cada uma das fotografias da página anterior mostram como é o cotidiano delas? Aí vocês irão responder. 2. Qual das cenas representadas se parece mais com o seu cotidiano, com o cotidiano das pessoas com as quais você convive? Então, essa pergunta 2 e 3 são perguntas, né, com respostas pessoais, ok? E na pergunta 3 está escrito assim: descreva algumas atividades cotidianas das pessoas que moram em sua casa. Tia, o que é atividades cotidianas? São atividades
que a pessoa faz no dia a dia, ok? Logo abaixo está igual ou diferente, né? Vá até o material de apoio e recorte as figuras com características semelhantes, ou seja, parecidas, né? Forme 4 combinações de pares e colhe-as em seu caderno. Observe que, apesar de ser parecidas, né, apesar de ser semelhantes, né, das semelhanças, das imagens parecidas, também é possível perceber diferença entre os personagens. Escreva abaixo de cada par pelo menos uma diferença que você identifica neles, tá? Ou seja, apesar das imagens serem parecidas, né? Por ser semelhantes, elas são diferentes, tá? Então vocês vão identificar a diferença e vão escrever embaixo dos pares, ok? E logo abaixo está escrito: vivemos em grupos. Os seres humanos construíram seu modo de vida em grupos, isto é, se organizaram ao longo do tempo em sociedades. O que isso significa? Quer dizer que não vivemos sozinhos, pois dependemos dos outros para realizar diversas atividades. Além disso, muito do que conhecemos hoje herdamos de gerações e grupos do passado. Muitos saberes que são transmitidos a nós durante a vida, né, desde o nosso nascimento até tornarmos idosos, foram desenvolvidos por sociedades que viveram antes de nós, né, sendo compartilhados ao longo do tempo. Ou seja, tudo que aprendemos, né? Um exemplo, tudo que o nosso pai, o que a nossa mãe nos ensina, foi o que eles aprenderam lá atrás, com a mãe e com o pai deles. E isso veio de geração em geração, ok? Então, tudo é compartilhado, tá? Então, por hoje, né, foram esses conteúdos, tá? Vocês vão responder essas perguntinhas. Não esqueçam de colocar as datas nas páginas, tá? Que é da 2 a 5, tá? Tirem foto e enviem para a tia quando vocês terminarem de responder as perguntinhas, ok? Um beijo, bye bye!